Igreja, de quem foi essa ideia? Bom, a partir desse vídeo, nós vamos começar a falar sobre o que é a igreja. Nós terminamos uma série de vídeos falando sobre oração. Nós estamos numa série chamada Conversão, uma nova vida para se viver em Cristo Jesus. Nós temos trabalhado temas que são fundamentais para a vida cristã, para você que é novo convertido, para você que está dando seus primeiros passos na jornada cristã, mas para você também que já está nessa vida cristã, que já nasceu de novo, já teve a experiência com Cristo do novo nascimento, foi feito nova criatura, mas ainda não conhece os fundamentos elementares da vida cristã. Então, nossa intenção aqui não é ser exaustivo em cada um desses tópicos, mas te dar aqui conceitos básicos, essenciais, para que você possa desenvolver a sua vida espiritual de maneira saudável. E agora, vamos começar a falar sobre a igreja. De quem foi a ideia? Eu sei que a gente vive num tempo em que a igreja tem sido descredibilizada. Escândalos, brigas, parcialidade, abusos de poder e tantos outros problemas que têm acontecido na igreja nos últimos anos, nos últimos tempos. Mas isso não pode ser motivo para nós desacreditarmos da igreja. Sabe por quê? Vou te dar 2 motivos de por que nós não podemos desacreditar da igreja. Primeiro, porque a igreja não é uma ideia humana, a igreja é uma ideia divina. Foi Jesus quem fez a primeira menção da palavra igreja nas Escrituras. Lá em Mateus capítulo 16, verso 16, ele disse: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Jesus tinha acabado de questionar os seus discípulos a respeito do que as pessoas estavam dizendo sobre ele. Logo depois, Jesus se vira para os seus discípulos e diz: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, então, guiado pelo Espírito Santo, ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao ouvir essas palavras, o próprio Jesus reconheceu que a fala de Pedro havia sido inspirada por Deus. Pedro não poderia ter dito aquilo pela capacidade humana, porque as palavras de Pedro já apontavam para a vitória de Cristo sobre a cruz e sobre a morte. Era uma fala a respeito da ressurreição de Jesus. Por isso, Jesus também decide revelar algo que aconteceria após a sua ressurreição: o estabelecimento da sua igreja. Ele disse: E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Vamos ver aqui algumas coisas que Jesus está nos ensinando sobre a igreja. Em primeiro lugar, a igreja está edificada sobre a maior mensagem da Bíblia. Qual? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que esteve morto, mas ressuscitou e hoje vive para todo sempre. Toda a pregação, todo o ensino, todo o serviço, toda a oração, todo o ato de generosidade que é realizado na igreja está fundamentado nessa afirmação: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que esteve morto, mas ressuscitou e hoje vive para todo sempre. Jesus, ele é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Outra verdade que Jesus nos ensina nessa passagem de Mateus 16: a igreja tem um dono. Jesus Cristo é o dono da igreja. Ele disse: Eu edificarei a minha igreja. É por isso que igreja não se abre, igreja se planta. Igreja não se abre, igreja é fundada, não por homens, mas primeiramente pelo Senhor Jesus Cristo. O que os homens fazem tem que ser apenas uma resposta àquilo que Jesus
já está fazendo. Jesus, ele é o dono da igreja. Outra verdade que Jesus nos ensina aqui em Mateus 16 é que, através da igreja, destinos eternos são mudados. A palavra Hades era o nome dado para se referir ao mundo dos mortos. Através da pregação do evangelho, a igreja se torna um instrumento de Deus para libertar pessoas da condenação eterna e redirecioná-las para a vida eterna em Cristo. A igreja é um projeto divino que visa conduzir as pessoas à nova vida que Cristo oferece. Ainda falando sobre essa ideia divina que é a igreja, nós precisamos entender que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Em 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 8 ao 9, o apóstolo Paulo diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Eu gosto de dizer assim: a igreja é o lugar onde ex-pecadores estão aprendendo a viver como filhos de Deus. A igreja é o lugar onde ex-pecadores estão aprendendo a viver como filhos de Deus. Repare na expressão que o apóstolo Paulo usou: assim foram alguns de vocês. Isso significa que na igreja haverá pessoas que tiveram um passado mergulhado no pecado. Ele falou: assim foram alguns de vocês. Ele não falou que todos foram assim. Isso significa que na igreja nós teremos pessoas que tiveram um passado mergulhado no pecado, um passado de inteira depravação, crimes e etc. Já outras pessoas que não cometeram grandes erros ou praticaram imoralidades escandalosas também estarão na igreja. Contudo, os dois grupos, tanto aqueles que fizeram tudo certo quanto aqueles que fizeram tudo errado, são grupos de pessoas que precisam de Jesus Cristo como seu Salvador. O fato é que ninguém chega pronto na igreja. Todos nós estamos sendo aperfeiçoados. Alguns já estão mais avançados, outros menos. Contudo, ninguém está ali por mérito, mas por misericórdia e graça de Deus. Sendo assim, a ideia de Deus não mudou. Ele continua manifestando a sua vontade neste mundo por intermédio da igreja, pois ela é o corpo de Cristo na terra. Em Colossenses 1,18, a Bíblia diz: ele, Jesus, é o cabeça do corpo que é a igreja. Fico por aqui, que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo e compartilhar essa mensagem para que outras pessoas também sejam abençoadas. Vejo você no próximo vídeo. Deus te abençoe.